Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias essa manhã no Salmo de número 119. Abra comigo a Escritura, Salmo 119. Nós vamos ler o verso 73 e o 74, embora essa manhã nos detenhamos no versículo 74. Palavra do nosso Deus, Salmo 119, versículos 73 e 74. Diz-nos assim a Sagrada Escritura: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Amém. Graças te damos, Senhor, pelo Santo Evangelho. E te pedimos, ó Pai, que a tua boa mão, pelo poder da tua palavra, restaure o nosso coração. Nossas vidas sejam agora trabalhadas pelo supremo e sublime oleiro. Que o Senhor trabalhe em cada vaso, em cada vida aqui essa manhã, e encha da tua graça, para que a excelência do poder cada vez mais se torne manifesta, porque aprove ao Senhor que o seu poder residisse na fraqueza. E a fraqueza somos nós, fracos, vasos de barro, mas o Senhor poderosamente atua, nos conduz e de fato nos leva para a glória. Abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo, tua palavra seja a nossa vida mais uma vez. Em nome do teu Filho assim nós choramos, Senhor. Amém. Irmãos, vamos prosseguir então em nosso aprendizado com o salmista, né? Na nossa prédica passada, nós consideramos o fato do salmista trazer à memória Deus como seu Criador. De fato, nós vemos isso no versículo 73. Observamos como entender a criação, entender, vamos dizer, o agir de Deus em criar todas as coisas, nos prepara também, aponta, claro, para o que há de maior, o aprendizado da redenção. Por isso, no versículo 73, ele diz: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Dessa feita agora, o salmista, ele de fato desce, literalmente, porque ele está considerando Deus como seu Criador, e ele agora considera a comunhão. Ele considera a relação com os homens, mulheres, enfim, com os santos, que servem a Deus como ele também serve. Veja, no verso 74 ele fala, 74, alegraram-se os que te temem. Quando me viram, ele fala, porque na tua palavra tenho esperado. Então ele fala de comunhão, ele fala da alegria da comunhão, e ele fala do fundamento da comunhão. E eu creio que é muito importante nós entendermos mais essa doutrina. Nós passamos o nosso primeiro trimestre no aulão considerando da comunhão dos santos, né? Na confissão de fé batista, nossa confissão. E foi muito proveitoso. E eu fico vendo como o Espírito sempre traz à memória os assuntos que precisam sempre ser repassados, porque sempre ficam algumas coisas em nossa vida para serem reparadas. Paulo diz aos Tessalonicenses que orava e, claro, se empenhava para reparar as deficiências da fé da igreja de Tessalônica. Nas muitas definições e redefinições da doutrina da comunhão em nossos dias, é importante considerarmos o que as Escrituras nos ensinam, certo? É muito importante isso. Então, em primeiro lugar, eu quero que você observe comigo aqui, que os santos temem a Deus. Veja no verso 74, ele diz, alegram-se os que te temem. Ele diz isso. A verdadeira característica, irmãos, dos fiéis, dos santos, de fato que que une os santos aos pés do Senhor, é o temor ao Deus Altíssimo. Eu creio que isso aqui é algo determinante que o salmista está trazendo para nós. Ou seja, os homens e mulheres tomados pela consideração da majestade do Senhor se encontram em contemplação. É exatamente isso que está acontecendo agora pela manhã. Nós estamos aqui por conta do nosso temor a Deus. Por conta de que consideramos a Deus. E quando nós falamos de temor, não é uma questão de medo. Claro que traz sim a realidade de sabermos que Deus é poderoso, nós somos pecadores, Ele é santo. Mas sim o fato de compreendermos essa santidade
compreendermos a nossa pecaminosidade, compreendermos a sua infinitude, compreendermos a nossa finitude, e isso nos faz, de fato, que nos prostremos em admiração, em reverência e em temor. Isso é o que nos une, isso é o que nos congrega. Ou seja, os santos temem a Deus. Isso é muito importante. É interessante destacar isso porque os santos não vão em busca, em primeiro lugar, de amizades ou afinidades. Isso vem na esteira, isso vem como consequência de estarmos unidos no Senhor. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, pensar na comunhão da igreja, no ajuntamento da igreja, com aquilo que me é mais atraente, que me traz mais afinidade, que me traz mais amizade. Eu vou porque eu gosto demais daquele convívio, daquele contexto. Isso é bom, mas isso é secundário. Primário é o quê? O temor do Senhor. Por quê, irmãos? Porque nos relacionar com pessoas, isso está intrínseco à imagem do ser humano. O homem é um ser que, feito à imagem e semelhança de Deus, ele sempre gosta de estar junto. Você vai observar que até ladrão tem quadrilha, né? Não é verdade? Os bandidos se unem para roubar. São unidos. Tem a gangue de bandidos. O mundo se une nos seus pecados, nas suas afinidades. Mas nós não nos unimos aqui porque temos afinidades sociais apenas. Nós nos unimos porque os nossos olhos foram abertos para ver o Senhor. Nós caminhamos sob a luz. Nós nos dirigimos ao Sinai porque Deus marcou um encontro conosco. Nós não nos dirigimos ao Sinai para estudar a sua realidade geográfica, observar, enfim, as suas curiosidades. Quando Moisés viu a sarça ardendo ali, e ele subiu de forma até curiosa, Deus diz: não te chegue para cá. Era necessário ele entender que ele estava no lugar santo, e que Deus não é objeto de especulação nem de curiosidade, nem está passível aos nossos projetos. Nós nos chegamos sob temor, nós nos chegamos sob a majestade. Quando os santos olham para o Senhor, consideram a sua majestade, temem a Ele, então eles olharão para o seu lado e perceberão os demais que também temem o Senhor, e isso será, de fato, alegria. É essa a nossa história. Nós não marcamos aqui para nos encontrar, né? Nós temos histórias diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes, às vezes etnias diferentes, enfim, cores diferentes, gostos diferentes. Então, isso é onde se encontra a glória da igreja. A glória da igreja está no seu Cristo que irmana homens e mulheres sob o santo temor. Lamentavelmente, muitos buscam igrejas pela recepção, pelos relacionamentos, pela estrutura da igreja. Mas nós vemos que os santos buscam, em primeiro lugar, a verdade que enche os seus corações e os conduzem, inevitavelmente, à verdadeira comunhão. Ser receptivo, ter amizades, criar relacionamentos, como nós falamos, são válidos, e eu creio que é de bom alvitre, educação em todo lugar. Receptividade, gentileza, cortesia, mas jamais nós podemos considerar a igreja apenas sob essa perspectiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está escrito, os irmãos conhecem o texto, logo após o sermão de Pedro. É interessante esse resumo de Lucas, né? Ele costuma fazer isso. E eu gosto que os irmãos, quero que os irmãos percebam aqui, eu gosto como Lucas coloca isso. Ele diz assim em Atos 2:42, depois do sermão em que 3.000 pessoas ali são batizadas, foram agregadas, e ele diz, e perseveravam, está escrito o quê aí? Na doutrina dos apóstolos. Na sequência o quê? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora pensem comigo, a gente lê esse texto, né? Eles tinham um templo? Não. Eles tinham já, quem sabe, uma equipe formada, enfim, para trabalhar com as várias questões da igreja? Será que eles já tinham isso? Eu acredito que não. Eles até mesmo se reuniam de comum acordo no pórtico de Salomão, numa porta lá, se reuniam.
Mas eles estavam unidos primariamente por conta da doutrina dos apóstolos. Eles nem sabiam direito, muitas pessoas estavam ali, tinham viajado centenas, milhares de quilômetros para adoração em Jerusalém, e estavam ali pensando como é que iam ficar, porque tinham entendido o Evangelho, compreenderam Cristo, compreenderam o Messias, e agora o que vai ser? Né? Poderia pensar, eu vou ficar junto de um povo desse que não tem estrutura nenhuma, não tem parede, não tem cadeira, não tem um bebedouro, não tem uma tesouraria. Interessante isso, né? Mas eles já perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas encontram as desculpas mais esfarrapadas possíveis para projetarem as suas frustrações na igreja. Não tem isso, não tem aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Quando na realidade o que deve nos irmanar, a comunhão, a prioridade é a verdade bendita do Evangelho. Criar, né? Ou seja, o texto hoje que o nosso irmão Alex leu aqui, crescendo em ações de graça. Cuidado para você não estar crescendo em murmurações. Em vez de nós sermos gratos a Deus pelo que Deus já nos deu e compreendermos as limitações que são inerentes a qualquer instituição humana, nós ficamos muitas vezes murmurando e criando problemas, vendo problemas onde não existem, para não estarmos no ajuntamento solene. O temor do Senhor, irmãos, é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria norteia todo o nosso viver, todas as nossas relações. É por isso que o salmista diz assim: alegraram-se os que te temem quando me viram. Quando me viram. O salmista não coloca aqui necessariamente o onde, ou toda uma estrutura de adoração. Ele simplesmente diz que houve alegria, porque ele vai dizer, eles te temem, eu guardo a tua palavra. Então nós somos irmãos. Na sequência ele diz assim, alegraram-se os que te temem quando me viram, porque eu guardo a tua palavra. É o paralelo. Quem teme a Deus guarda a palavra, quem guarda a palavra teme a Deus. Isso é um paralelo no Salmo. Eles se alegram nos santos, isso é uma alegria para Davi também. Então, irmãos, entenda isso. Você está aqui, eu sempre pergunto isso e sempre coloco isso em aconselhamento e sempre afirmo isso para a igreja. Nós estamos aqui por causa de Cristo. E isso não é desdém para com a comunhão, pelo contrário. Nisso está o fundamento de toda a comunhão. Porque se nós não estivermos aqui por causa de Cristo, por causa do temor de Deus, nós iremos fazer da igreja uma projeção dos nossos sonhos. E os nossos sonhos sempre são pecaminosos e frustrados e nunca estão alinhados plenamente com a visão do reino de Deus. O fato é que os que conhecem a Deus o temem, e os que temem a Deus andarão com os que temem a Deus. O temor do Senhor, a contemplação da sua majestade, é o centro da verdadeira comunhão. Eu quero estar ao lado de pessoas que se admiram de Cristo, que se admiram da sua beleza, que se admiram do seu amor, que se admiram da sua obra, que cantam exatamente a sua beleza, a sua singularidade. É isso que você busca, é isso que você procura, é isso que você prioriza na definição de uma igreja verdadeira. É isso. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque nós estamos invertendo as coisas. Volta comigo para o Salmo 119, ele diz então, alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Então nós temos o temor do Senhor, que atrai os santos, e esses santos são atraídos para a comunhão. Por que isso? Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Fomos feitos para a comunhão. Então isso traz uma alegria única. Assim como Deus subsiste em três pessoas, em plena e perfeita comunhão, assim nós somos chamados à comunhão com Ele e com aqueles que o amam. Então perceba, o culto reflete a natureza divina. Deus subsiste em três pessoas, numa harmonia perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é visto no casamento, quando o homem e a mulher, os dois se tornam uma só carne. E isso é visto na igreja, quando todos, embora diferentes, formam um só corpo. 1 João, abre comigo a escritura. O apóstolo João fala isso de forma muito bela. 1 João, a epístola,
ele diz assim para nós, veja. Perceba que ele vai fazer esse movimento que o salmista fez. No versículo 73, nós vimos que ele destaca Deus que o criou e o ensina. Então ele desce para a realidade da alegria da comunhão dos santos. Olha o que diz 1 João capítulo 1, o que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Veja a grandeza de Deus revelada no verbo, contemplada pelos apóstolos, e eles estão aqui destacando isso diante da igreja. Versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais o quê? Comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Interessante, por quê? Porque aqui nós observamos que conhecer o Deus verdadeiro, exatamente como o salmista diz, conhecer o seu temor, conhecer a sua majestade, me une a uma nuvem, a um grupo, de fato, a uma multidão incontável de fiéis que estão sob a mesma majestade, impactados da mesma forma. E os apóstolos se incluem, quando diz no versículo 4, é maravilhoso, estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ele não fala a vossa. A Escritura, então, nos apresenta o caráter de Deus, que nos atrai e nos irmana, para que tenhamos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Daí, o isolamento, o abandono do congregar, o evitar as relações na igreja, não são indícios saudáveis na vida de um cristão. É uma coisa impensável urgir com um crente vir para a igreja. Ele não consegue viver sem congregar. É o oxigênio da alma. Eu acredito, né? Às vezes eu converso com a minha esposa, se um dos puritanos lá do século 17, 18 viesse para os nossos dias, eles iam ficar alarmados com o fato de quê? De que o congregar é preterido pelos crentes, substituído, negligenciado. Provérbios 18, veja, está escrito assim, isso vai na contramão, entenda, do aspecto ontológico do ser divino e do ser humano. Provérbios 18 diz, o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Solitário busca o seu interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não há fundamento, não há argumento, não existe plausibilidade para alguém dizer, eu sou desigrejado, que estou decepcionado com a igreja e com pastores. Isso é conversa que não tem fundamento. Isso é contra a sabedoria. Isso ele está agindo contra o próprio ser humano e contra o próprio ser divino. Quando Deus cria o homem, põe no Éden e diz, não é bom que o homem esteja só. Quem atesta isso é o próprio Deus. Não é o homem. Não é invenção. Isso vai na contramão do propósito criacional e do propósito redentivo. Então, nós precisamos, irmãos, uns dos outros. Nós precisamos cantar juntos. Precisamos orar juntos. Precisamos ouvir a palavra juntos. Precisamos nos alegrar juntos. Precisamos sofrer juntos. É imprescindível que nossa edificação mútua tenha local e tempo para acontecer. E eu gosto, né, quando ele diz assim, alegraram-se os que te temem quando? Isso aconteceu em algum momento, em algum local. Quando me viram. A virtualidade, os cultos online, as pregações de YouTube, grupos de WhatsApp espirituais,
nem mesmo a leitura de bons livros podem substituir ou suprir o que somente a comunhão sobrenatural do corpo proporciona. Irmãos, nós temos pessoas na vivência da igreja que vêm na igreja uma vez por mês. Uma vez a cada 2 meses. Eu confesso que eu não entendo isso. A gente faz nosso trabalho pastoral, de liderança, eu, pastor Ariel, os diáconos também procuram. Mas é assim, irmão, não. Aí as desculpas são as mais, né? A pessoa, pastor, eu não estou indo, mas eu estou acompanhando pregação, viu? Estou acompanhando, estou ouvindo as suas mensagens, até falo assim. Estou acompanhando todas. Tem pessoas que têm grupo de WhatsApp que se relacionam com o Brasil todo. Ora todo dia pela manhã, oração online. Marca o horário. Hoje nós estamos orando 75 pessoas, de norte a sul do Brasil, olha aí. Nada substitui o ajuntamento solene. Nada. Deus designou. Texto de Hebreus que os irmãos conhecem bem, está escrito. Abra comigo a escritura. Quero chamar sua atenção para o que o autor destaca das virtudes da fé cristã. Fé, amor e esperança. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, Paulo diz, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses 3 o maior é o amor, mas ele mostra que permanece. Fé, esperança e amor. Observe Hebreus capítulo 10, versículo 19. O autor sagrado diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, veja, primeira pessoa do plural, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, observa o plural, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, observa aí a fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha o plural mais uma vez. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Mais uma vez o plural. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Fé, esperança e amor, vivenciadas no plural, no ajuntamento, no se chegar a Deus com a coletividade. Versículo 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, a ausência de congregar, além de lhe privar das virtudes cardeais da fé cristã, fé, esperança e amor, lhe faz perder a noção da esperança, lhe faz perder o fluxo da escatologia, o dia do Senhor. A igreja, o ajuntamento da igreja, de forma sobrenatural, Deus fortalece a nossa esperança e nos faz olhar para o céu, olhar para Cristo e almejar o seu retorno. Por isso que a igreja está secularizada. As pessoas não falam mais da vinda do Senhor, não tem mais fé, não tem mais esperança, o amor é raso ou raro. Por conta de quê? Porque as pessoas fazem com a igreja hoje, no contexto protestante, o que os católicos fazem com a missa. Uma superstição, um desencargo de consciência, sem compreender a sobrenaturalidade do que está acontecendo. Irmãos, 3 João, veja, o apóstolo diz, acho muito bela essa epístola, eu já preguei até aqui, expus essa epístola, 2ª e 3 João, e aqui João, ele está usando o expediente da escrita, né? Está mandando uma epístola, uma carta. E ele diz assim, no final da 3ª epístola, muitas coisas tinha que te escrever. João fala. E ele está se referindo aqui ao amado Gaio, né, lá no versículo 1. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos, o que está escrito aí? De viva voz. Aí eu pergunto, a Escritura não é inspirada? Assim, claro, o Espírito conduziu João a escrever até aqui, não é essa a questão. Mas João mostra que eu poderia escrever muita coisa,
Mas existem coisas que nós temos que estar juntos. Viva voz, pessoalmente. Eu quero ver-te, porque, como diz o salmista, alegraram-se os que te temem quando me viram. Porque onde nós vemos o Evangelho plasmado em carne e osso, a encarnação da igreja, de fato, da encarnação da igreja, nós vemos o Evangelho. No sentido de que vimos as verdades plasmadas. Homens pecadores, sim. Mas sim para a glória de Deus. Como vai seu relacionamento com a sua igreja? Como vai seu relacionamento com os irmãos? Não priorizar o ajuntamento solene é desprezo para com Deus e para com os seus santos. Já falei isso aqui para os irmãos. Um católico, ele não dá as costas para o altar. Nós não temos altar aqui. Algumas igrejas até falam, vem essa noite aqui no altar para receber oração. Não tem altar na igreja. Mas é interessante, um católico, ele não vira as costas. Quando ele passa de frente à mesa ali, onde acontece a missa, né? Ele faz uma reverência, faz um sinal da cruz. Mas os crentes desprezam de uma forma que nem na igreja vem mais. Eu já falei isso aqui para os irmãos, que a gente tem algumas questões, vamos dizer assim, a face civil da igreja, né? A gente tem um estatuto. Aí no estatuto, eu converso até com o conselho e falo com os irmãos, como já falei aqui outras vezes. Diz assim, se uma pessoa se ausentar, é 120 dias, né, Paulo? Por 120 dias, sem nenhuma justificativa, enfim, a gente não saber do paradeiro da pessoa, será excluída automaticamente do rol de membros. Primeiro, um crente faltar 4 meses à igreja, eu não entendo. Segundo, não dá nenhuma justificativa, também não entendo isso aí. O que essa pessoa entendeu do Evangelho? Mas a gente tem que ter ali no estatuto, né, enfim, questão o aspecto humano, né, vamos dizer assim, jurídico, né, da igreja. Mas é algo que nós, como crentes, deveríamos dizer, esse expediente aí existe aí, mas para mim, eu faltar à minha igreja, faltar um domingo, 2 domingos, enfermidade, às vezes algumas pessoas são privadas por questões realmente legítimas, mas não, outras não. Outras não. O isolamento é prenúncio de queda. O isolamento é prenúncio de queda. Cuidado. E não é uma queda apenas com pecados escandalosos, tá, irmãos? A gente pensa que a queda é só o adultério e a embriaguez. Quando a pessoa começa a considerar que a igreja não tem importância na sua vida, isso é uma queda terrível, é pior do que qualquer outra coisa. Às vezes uma queda moral leva a pessoa até a ficar mais envergonhada, contrita. Mas tem gente que cai enganosamente de pé e continua argumentando que não tem necessidade da igreja na sua vida. Salmo 16, versículo 3, o salmista diz assim, veja, o que está escrito? Salmo 16, versículo de número 3. A palavra do Senhor nos diz assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Você tem prazer nos santos? Ou você tem prazer na comunhão com os ímpios? Porque também tem isso, né? As pessoas às vezes gostam de estar realmente na roda dos escarnecedores. O prazer dele, todo movimento no mundo, ele vai estar presente, mas na igreja é uma dificuldade. Quero concluir, volto comigo para o Salmo 119, e nós vimos que o temor une os santos e os santos nessa comunhão que é imprescindível para nós. O fundamento dessa comunhão qual é? Então ele diz, alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Então a comunhão se dá sob o temor do Senhor. Porém é preciso que consideremos o fundamento de tudo isso, ou seja, a palavra. Ele destaca o temor de Deus naqueles que se alegram ao encontrá-lo. Ele então conclui que tal temor tem sua origem na palavra, que ele crê e ele também espera. E isso é muito determinante no que tange a sobrenaturalidade da igreja. Pois, como nós falamos, por muitas razões os homens podem se ajuntar. A igreja se une por causa da verdade, por causa da palavra.
Verdade essa, e é interessante, que denuncia os nossos pecados, verdade essa que nos fere, verdade essa que revela dia a dia a nossa pecaminosidade, e claro, a graça e a misericórdia em Cristo Jesus. A igreja sempre, com a verdade, ela vai ser ferida e curada. O profeta Oséias diz isso: o Senhor fez a ferida e Ele é que a sarou. O Dr. Lloyd Jones disse isso, já falei para os irmãos, a igreja é um ambiente insuportável para um homem estar, a não ser que ele seja regenerado. Porque todo tempo, a todo instante, as Escrituras revelam a nossa imperfeição ante a sua perfeição, mas também nos revela a graça abundante que cobre os nossos pecados. Precisamos trazer isso à memória, por conta das redefinições de comunhão nas igrejas e por conta das relações que são colocadas acima da verdade do Evangelho. Irmãos, você quer bem a alguma pessoa na igreja? Eu espero que sim, né? Você tem história com pessoas na igreja? Não tem problema. Mas vai chegar momento na sua vida, vão chegar momentos em que Deus vai provar se você ama mais a Ele ou se você ama a história que você tem com essas pessoas. Sabe por quê? Porque é melhor as feridas do que ama do que os beijos da falsidade. E isso está sendo tratado na relação entre irmãos. Qual o nosso grande problema? Caminhamos com pessoas na igreja, construímos história com essas pessoas na igreja, e essas pessoas, ou nós mesmos, podemos incorrer em erros, em pecados. Mas por conta da amizade, nós abraçamos causas que não estão fundamentadas no Evangelho. Isso não é comunhão. Nós colocamos as amizades acima da palavra. Safira, Atos dos Apóstolos, irmão conhece a história, né? Ela tinha muitas razões para estar unida ao seu marido. Era o seu marido. Não é verdade? Era seu companheiro, seu amigo, legitimamente seu amante. Havia alguém mais próximo de Safira do que Ananias? Não. Porém, mesmo com essa relação única, de um homem ou mulher que fazem uma só carne, Pedro a repreendeu por ela ter se unido contra o Espírito Santo ao seu marido. Porque te uniu com teu marido contra o Espírito de Deus. Eis aí, os que acabaram de levar ele também te levarão, e ela morreu na mesma hora. Quem amar pai, mãe, marido, filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nós estamos aqui por conta da verdade, do Evangelho, de Jesus Cristo. E caminhemos juntos, amando esse Deus. Mas nós precisamos, na mutualidade cristã, dizer: isso não está certo, isso é pecado, irmão. Esse seu procedimento não está de acordo com as Escrituras. Safira se uniu na vida e na morte com seu marido, tendo por fundamento a mentira. João fala de seu amor nas epístolas, não vou ler a referência agora, e de sua grande alegria pelos seus filhos. E tal alegria e amor estavam fundamentados na verdade. Ele diz: eu não tenho maior alegria do que essa, dos meus filhos andarem na verdade. Precisamos entender, irmãos, que nós precisamos cada vez mais enxergar o temor de Deus, santidade do Senhor. E isso nos une. E ao nos unir, nós devemos observar se nós amamos mais a Deus ou as histórias que nós criamos. As suas amizades na igreja têm como fundamento a verdade? Irmãos, eu deixei para trás muita gente que eu queria muito bem. Já aqui mesmo na igreja eu deixei. A partir do momento que eu enxerguei, não está certo, e que eu admoestei, e que eu percebi que não haveria mudança, eu não tive como caminhar mais. Embora, até hoje eu tenho um amor, carinho, mas eu não posso manter. Você ama na verdade ou ama por outras afinidades?
Na hora da verdade, você abre mão da verdade por amor aos seus relacionamentos? Eu tenho uma história com essa pessoa, Não. Se você ama essa pessoa, você vai dizer para ela. O amor, de fato, fere, porque Deus nos fere com a sua palavra para nos sarar. O amor não bajula nem passa a mão por cima de pecados contra a igreja, contra a comunhão. Qualquer pessoa que sai e fala mal da igreja não está bem. Isso não existe, irmãos. Isso é uma coisa básica da matemática espiritual. Como é que eu falo mal da igreja de Cristo, a qual Ele comprou com seu sangue? E eu nunca vi quem fala mal da igreja se dar bem no decorrer da sua vida. Nunca vi isso. Falar contra o ajuntamento, falar contra a igreja, embora ela tenha as suas imperfeições, as suas incoerências e tudo, o crente teme, não. Cristo comprou a igreja com seu sangue e Ele conduz a sua igreja, apesar de todos os percalços. Sempre é melhor para o crente dizer, o problema sou eu. Estava falando ontem com o irmão Welson, e aquela história, né? Falei para ele, aquela história eu vi antiga. Lembra o camarada foi no médico e disse, doutor, meu corpo está doendo todo. Isso é sério, né? Isso aí doutor, eu estou acabado. Estou liquidado. Onde é que está doendo? Ele, aqui. 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 Dói tudo, doutor. Me dê sua mão. Aí, ai, é o seu dedo, rapaz. O problema é você. O problema sou eu. A igreja gloriosa, triunfante, lavada no sangue do Cordeiro. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não fala porque persegue os meus. Por que me persegues? Poder se aperfeiçoar na fraqueza. Nessa comunhão Deus estabeleceu manifestar a sua glória. E apesar de nós não entendermos, apesar de nós não compreendermos, apesar de muitas vezes sofrermos, estamos sendo lapidados para a glória de Deus, dia a dia, de glória em glória, para a glória do seu nome. Precisamos uns dos outros em Cristo. Precisamos andar com os que andam com Deus em temor e esperança. Que nossos relacionamentos sejam pautados na verdade e por amor à verdade, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Deus nos ajuda, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. E nós possamos entender o temor, amar os que Te amam e que Te temem, e sermos, Senhor, cada vez mais alimentados e nutridos pela palavra, e andarmos no temor do Senhor. Abençoa a Tua igreja, nos livra do mal, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.